Pronto. Beleza. Vou liberar. Boa tarde, amigos. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão chegando. Todos bem agasalhados? Vamos entrando aí, vamos deixando o cafezinho de lado aí. Quentinho. Café, chá. Chazinho, uma caneta, um papel. Bora esquentar esse frio, hein? Boa tarde aí, pessoal, para quem está chegando. Nós só vamos esperar mais um pouquinho aí o pessoal ir entrando, tá bom? Espero que o áudio esteja bom aí, todo mundo está escutando. Então, vamos dar mais uns 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos. A gente já inicia aí, tá bom? Só o pessoal já ir entrando aí. Ó, vamos chegando aí, boa tarde para quem está entrando agora, vamos se acomodando aí. Boa tarde, gente. E aí, vamos lá? Vamos dar início, Su? Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Sueli, a gerente do RH. Eu, o Fábio, e tem mais uma galera lá no RH que ajuda a carregar o piano. E estamos aqui para mais um bate-papo, dessa vez para a gente falar sobre práticas trabalhistas nos condomínios, né? Então, é mais um episódio aí de webinars que a gente programou para oferecer para os nossos clientes, nossos zeladores, nossos gerentes prediais. O tema escolhido foi esse hoje, isso vem de uma pesquisa que a gente fez das maiores necessidades, né, de conhecimento que a gente obtém aí pelas perguntas, pelos acessos que a gente recebe no nosso site. Eu já queria até adiantar, dia 22 de junho, mas nós vamos ter
um encontro também com o pessoal do conselho, corpo diretivo, para falar sobre o papel do conselho nos condomínios, tá bom? Então, é isso, aqui estamos em casa, é mais um bate-papo, o Fábio é o nosso coordenador de folha de pagamento, super especialista aí, muita gente já está habituada a conversar com ele, a tirar as dúvidas, então é a pessoa certa para conduzir aí esse tema, tá bom? Então, vamos lá, Fábio, vamos começar. Lá, Su. Obrigado pela introdução aí, pessoal. Uma boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fábio Mota, coordenador aqui da Folha de Pagamento na Habitacional. Tenho orgulho aí de falar que sou na Habitacional há mais de 10 anos e é uma honra, né? Temos zeladores aí da minha época, os zeladores novos, gerentes novos e a todos os síndicos aí que estiverem participando. Teve bastante síndico que falou, poxa, Fábio, eu sempre falo com você, agora eu vou assistir para te ver. Falei, isso, bacana. Então, legal, essa apresentação aqui vai ser uma troca de experiência que nós vamos ter, por ser assuntos do nosso dia a dia, RH e o dia a dia, principalmente de vocês, né? Todos os zeladores, gerentes prediais, síndicos que estão desse lado. Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Pessoal, vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas que vocês quiserem. Eu vou estar passando alguns slides e no momento que eu passar, se tiver alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram tocar, pode ficar à vontade, tá? Pode chamar aqui no chat, a Sueli vai estar me ajudando, vai estar colaborando também, o Marcelo aí que está no comando de tudo aí, também vai estar assessorando aí para a gente ir tirando as dúvidas de vocês. Mas, como eu disse, é uma troca de experiência que nós vamos ter aqui, tá bom? Então, vamos dar início aqui. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. E deixa o cafezinho do lado, que hoje está frio, hein, gente? Vamos esquentar aí. Vamos lá, pessoal. O assunto nosso, práticas trabalhistas nos condomínios. Nós já fizemos algumas apresentações do RH para falar sobre vários temas. Já trouxemos temas como horas extras, autônomos, trouxemos temas aí voltados ao e-social, né? Já fizemos várias apresentações e hoje aí nós escolhemos temas que não tinham sido comentados nas apresentações anteriores, que eu acho que é de bastante relevância a gente trazer e compartilhar com todos vocês, tá bom? Pessoal, só lembrando que essa apresentação, a gente entende perfeitamente a particularidade de cada condomínio de vocês, tá bom? Então, tudo que for falado aqui é de uma maneira ampla, uma maneira geral. Se no condomínio de vocês tiver alguma particularidade, que talvez eu tenha falado alguma coisa que não se enquadra, não se encaixa no seu condomínio, não tem problema, vocês podem me chamar depois da apresentação para a gente conversar, se for algo que vocês precisam tirar uma dúvida muito específica, tá bom? Porque não tem como comparar todos os condomínios, cada condomínio tem a sua cultura, cada condomínio aí tem o seu padrão, então as funções aqui, principalmente, que nós vamos já começar com as atribuições, né? Ela demanda de o que difere aqui é a questão do perfil de condomínio, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Funções aí. Quais são as atribuições de cada função? Claro que eu elenquei aqui as principais funções. Hoje, os condomínios, pessoal, o condomínio está muito evoluído. Os condomínios aí, estamos numa era aí praticamente de digital, era eletrônica. Então, a gente entende perfeitamente que está aumentando a demanda nos condomínios e, ao mesmo tempo, aumenta a necessidade de ter profissionais relacionados àquela demanda. Então, eu trouxe aqui, são os cargos, as funções aqui, basicamente, é o que quase todos têm, tá bom? Claro que existem funções como auxiliar administrativo, funções ali um pouco mais voltada à área até de escritório, dentro de condomínio, eu não trouxe, mas vocês também podem ficar à vontade aí de querer comentar alguma coisa, tá? Pessoal, então zelador, gerente predial, eu costumo dizer que a função do zelador, a atribuição do zelador, e tanto do gerente predial, é algo muito, mas muito importante para o condomínio e principalmente para os síndicos, né? O zelador e o gerente, eles são os olhos do síndico, né? Ele é o zelador, principalmente, é o funcionário ali que vai fazer a fiscalização, o controle. O zelador, ele vai fazer de uma forma que o condomínio
não tenha problema, principalmente na questão com os moradores, zelar pelo sossego de todos. O zelador vai ser o profissional responsável, principalmente pela demanda que o condomínio traz, seja na questão de funcionários, seja na questão de atendimento dos moradores, fornecedores, obras. Então, o zelador é uma peça fundamental nos condomínios, é o zelador ali que vai acompanhar, vai fiscalizar, vai estar sempre atento se todos os equipamentos dos condomínios estão em perfeito funcionamento, vai estar sempre ali de olho no seu quadro de funcionários, seja ele terceirizado, ou seja ele funcionários orgânicos. Então, o zelador ali tem uma participação muito importante, uma peça fundamental em qualquer condomínio, principalmente na questão de fiscalização e controle, tá? Essa é a principal função do zelador, estar sempre atento a todas as demandas e verificando sempre se tudo está funcionando de acordo, sempre de olho nas áreas comuns, se o prédio está limpo, se o elevador está funcionando, se a casa de bombas ali está tudo funcionando perfeitamente, a parte elétrica, sempre zelando e fiscalizando, tá bom, gente? Então, uma das principais atribuições do zelador é a fiscalização e o controle, tá? Claro que zeladores também, na maioria dos casos aí, acabam fazendo outras atribuições, como pequenos reparos, né? Talvez cobrindo ali uma portaria, é muito comum. Então, é muito comum que o zelador hoje receba o acúmulo de função. Então, praticamente, nós temos nas nossas folhas de pagamento aí, a grande maioria dos zeladores com um adicional de acúmulo de função, porque a gente sabe, né, que na prática o zelador acaba fazendo um pouco além daquilo que está previsto em suas funções, tá bom? Mas aquele que não tem é porque justamente já tem atrelado ao seu contrato de trabalho algumas situações específicas, tá bom, gente? O gerente predial, ele já entra com uma figura do mercado, trouxe essa evolução dos condomínios, trouxe uma necessidade um pouco mais gerencial. Então, o gerente predial é uma figura que veio crescendo ao longo dos anos, principalmente nessa parte de controle gerencial. Então, controle de planilhas, controle financeiro. Então, o gerente predial acaba assessorando o síndico até um pouco mais do que o zelador, não só na questão de fiscalizar, ver se está tudo ok, mas também na parte mais administrativa do condomínio. Então, tem alguns perfis de condomínio que necessitam de gerente predial, alguns deles, muitos deles, têm uma formação específica para poder trabalhar naquele ramo. Então, o gerente predial hoje é um cargo em ascensão, né? É um cargo que os condomínios têm buscado muito aí no mercado de trabalho. Quanto mais experiência e quanto mais aperfeiçoamento que esse gerente predial tem, com certeza é um cargo aí que está sempre sendo procurado, né? Principalmente pela questão gerencial, tá? Então, vai gerenciar a parte do setor do recursos humanos, aquele contato com o síndico, a administradora. Então, ele pode ali certamente está fazendo muito, tocando para frente muitas demandas que muitas vezes tiram do síndico esse sufoco de estar tendo que controlar algumas coisas que o gerente predial tem a capacidade de fazer, tá? Pessoal, a portaria é algo também muito importante, tá? O porteiro, além de fiscalizar a entrada e saída de morador, de carros, de entregas, hoje os porteiros, eu converso muito aí com os zeladores e também com o pessoal da portaria, tem que estar sempre buscando uma evolução, está sempre buscando aí treinamentos, porque cada vez mais os condomínios estão exigindo mais dos porteiros, principalmente aquelas portarias automatizadas. Hoje em dia não é mais só muitos condomínios não é mais só aquele botãozinho de abrir e fechar um portão. Hoje você tem portaria lá que o porteiro tem que ter no mínimo um conhecimento em informática, pelo menos o básico, para poder fazer ali um cadastro de morador, um cadastro de um prestador de serviço. Hoje temos condomínios que já trabalham com aplicativos e muitas vezes o porteiro ali tem que estar assessorando ali, junto com o zelador, claro, como o morador vai atrás dessa informação. Então, assim, a portaria também ali é um ponto muito estratégico, muito importante, né? Então, os porteiros, eu sempre falo muito, lugar de porteiro é na portaria, tá? Porque o porteiro, quanto mais ele fica ali na guarita, no seu ambiente de trabalho, menos riscos os condomínios correm de ter qualquer surpresa aí, como a gente, infelizmente, tem acompanhado nos noticiários, né?
invasões, falta e muitas vezes é por falta até de atenção do próprio porteiro, né? Está talvez fazendo outra tarefa ou, infelizmente, muitas vezes está distraído, talvez ou seja no celular ou com qualquer outro tipo de forma de distração, mas a portaria sempre, gente, eu peço muita atenção para o zelador gerente predial, tá sempre de olho, porque é ali que você entra e sai, é ali a cara do condomínio, né? É por ali que todos têm o acesso. Então, um porteiro bem treinado, um porteiro bem preparado, o porteiro tem que ser um cara muito cordial com os moradores, com o prestador de serviço. Isso é muito importante para a saúde do condomínio e para a segurança do condomínio aí, num geral, tá? Auxiliares, pessoal, tanto auxiliares como o pessoal da limpeza, os faxineiros, é muito comum uma prática de mercado, o auxiliar ser contratado para justamente ficar muito mais na parte da limpeza. Porém, a própria convenção coletiva, ela estipula que os auxiliares, eles podem fazer uma cobertura de intervalo de refeição, uma cobertura de umas férias, de um afastamento, ou seja, ele pode estar ali sempre numa espécie de coringa para os condomínios, né? Então, ele pode estar sempre na medida do possível, claro, está sempre assessorando ali o zelador nas demandas, principalmente da rotina do RH, né? Do porteiro falta, quando você tem umas férias e não sabe como vai repor, a gente vai falar um pouquinho sobre férias, tá bom? Aí eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Então, auxiliar também aí, além de fazer a limpeza do condomínio, é uma peça-chave aí para a gente poder montar um enquadramento bacana, principalmente para cobertura de ausências de funcionários, tá? O faxineiro é o responsável pela limpeza e conservação, né, do condomínio, então ele tem sim também sua grande importância no condomínio, principalmente em manter aquela a parte de limpeza não só da entrada, onde os moradores olham, né, limpeza num geral, tá, gente? Então, os faxineiros, via de regra, o zelador costuma passar um cronograma para os faxineiros, para eles seguirem, isso é muito bacana, eles terem um cronograma de trabalho, para que isso possa facilitar o trabalho deles e facilitar também para o condomínio ter aí a sua tranquilidade em questão de limpeza, principalmente quando o condomínio está em obra, a gente sabe que demanda muito trabalho o pessoal da limpeza, então vale muito a fiscalização do zelador em relação a isso, e os faxineiros aí estão sempre na linha de frente aí para deixar a casa em ordem, né, no sentido de limpeza, de conservação mesmo das áreas comuns, tá? Pessoal, falar um pouquinho do manutencista. Ó, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Vocês fiquem à vontade aqui para quiser comentar alguma coisa que eu estou falando. É só levantar a mãozinha, né? Não sei, ou o microfone está aberto, não sei como está funcionando, mas fiquem à vontade de mandar mensagem no chat aqui, beleza? Isso aqui é para a gente interagir, tá? Os manutencistas, pessoal, é um cargo que, principalmente na Convenção Coletiva de São Paulo, ainda não tem, eu não sei porque a gente já questionou isso, inclusive para o sindicato, teria que ter ali o cargo manutencista, principalmente ali na questão dos pisos salariais, hoje ainda não tem, então a gente trabalha muito com prática de mercado, então os manutencistas são muito importantes para vários condomínios que demandam muito de reparos, da parte elétrica, conserto, instalações, então o manutencista, no geral, é o funcionário que fica muito responsável por essa parte de manutenção nos condomínios. E, claro, dependendo do perfil do condomínio, sai muito mais em conta você ter um manutencista do que você estar chamando aí empresas ou prestador de serviço para fazer algum serviço ou outro. Então, o manutencista tem, sim, sido muito procurado por síndicos para fazer essa questão de reparos, controlar, para ter essa parte de manutenções sempre em dia, isso é muito importante para o condomínio, tá? Aí eu queria, sobre o manutencista, só dar um detalhe importante, como o manutencista é um cargo muito específico, mexe com parte elétrica, sempre a gente tem ali uma preocupação com NRs, né? Então, a gente pode até se aprofundar numa outra apresentação, falar um pouquinho sobre normas regulamentadoras, porque o manutencista, ele tem que ter alguns cursos específicos, principalmente na parte elétrica. Então, assim, não pode ser qualquer um que vai assumir essa função. Então, vai ter que ser um curso, vai passar por uma NR específica, ele vai passar para isso, para poder ser apto, para poder trabalhar no cargo, tá bom? Pessoal, Fábio, basicamente é isso. Fábio. Vocês ficam à vontade para a gente... Oi, Su, pode falar.
Complementando aí, o manutencista, ele tem que usar aí o EPI correto, principalmente se ele mexer com elétrica, com algum sistema aí que pode causar uma explosão, um risco à sua vida, né? Talvez, dependendo do caso, tem até periculosidade, enfim, tudo isso tem que ser alinhado e sempre em dia lá com as ANS, alinhado com a RH, para andar direitinho, não tem nenhum problema de passivo trabalhista depois, né? Perfeito, isso é muito importante, né? Não só na contratação, né, do manutencista, pode ali internamente ter uma promoção, né? Então, olha, o meu faxineiro, o meu porteiro, eu vou promovê-lo para manutencista. Então, vai ter que ter um preparo para aquilo, para saber se ele pode assumir aquela função. E vai um pouquinho no que a senhora falou, a gente tem que tomar muito cuidado com os EPIs. Os EPIs se estendem aos faxineiros, os EPIs se estendem aos auxiliares, né, que vai tratar ali diretamente com lixo. Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado com EPIs. O EPI é uma ferramenta muito importante para o condomínio para evitar duas coisas: evitar a insalubridade e o processo trabalhista, que muitas vezes ocorre, muitas vezes por faxineiro, sai reclamando por falta de EPI e reclamam a tal da insalubridade. Pessoal, fiquem à vontade para comentar. Se não tiver nenhum comentário sobre funções, se não quiser, que ninguém quiser pontuar nada, eu vou passar para o próximo slide, mas nada impede que vocês retomem no assunto aqui depois, tá bom? Então, vamos avançando aqui na nossa apresentação e vamos falar agora um pouquinho sobre afastamentos. Fábio, antes de você entrar aí no assunto afastamento, e aqui a Inês, ela está perguntando, o folguista, ele entra em qual categoria aí disso que você apresentou? Oi, Inês, muito obrigado, Inês. Nossa, bem lembrado. Fala, poxa, ele está falando do porteiro, auxiliar, e cadê o folguista nisso tudo, né? Inês, obrigado pela pergunta, tá? O folguista, pela convenção coletiva, ele é o funcionário responsável pela cobertura das folgas do pessoal, tá? Porém, nada impede que o folguista possa também cobrir umas férias. Então, um exemplo prático. Eu tenho um porteiro da manhã que vai sair de férias. O folguista pode cobrir? Pode, não tem problema, desde que isso tenha sido alinhado com ele na contratação, que ele, além de cobrir só as folgas do pessoal, ele também entra na cobertura de férias, tá bom? Férias da portaria, até porque, em questão de hierarquia, o folguista está ali no mesmo patamar dos porteiros, com os mesmos salários, tá bom? Então, o folguista também, ele se enquadra ali numa escala 5x1, que depois lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do folguista, e é ele que faz a portaria 24 horas funcionar. Sem o folguista não teria como a gente montar uma escala dentro da legalidade e que a portaria funcione, né, 24 horas. Inês, espero aí ter respondido aí sua questão sobre o folguista, mas eu vou falar um pouquinho mais desse cargo, um pouquinho mais para frente, quando a gente falar sobre escalas, tá bom? Pessoal, afastamentos. Como devo proceder aí com os... Pessoal, pode falar. Tem mais uma pergunta aqui do Paulo, e depois o Zaquiel também levantou a mão ali, ele quer falar alguma coisa, tá? Vamos lá, gente, fica à vontade. O Paulo Bueno, ele pergunta, ele fala sobre o EPI, ele fala, a maioria não usa EPI, mesmo o prédio fornecendo. Foi um comentário. Certo. Paulo, aí não tem outra saída, é advertência. Uma defesa que o condomínio tem por uma falta de uso do EPI quando é fornecido, primeiro você protocola a entrega, tá? Isso é muito importante, protocola a entrega do EPI. Você já está seguro de uma parte. Fiscalizou, não usou, chama o RH, me liga, Fábio, olha, o cara não está usando, foi hoje, está a hora. A gente vai emitir uma advertência para ele e isso pode sim caracterizar uma justa causa, tá bom? Então, é importante fiscalizar o uso do EPI sempre, tá? Zaquiel, quer fazer alguma pergunta, Zaquiel? Pode falar, abre seu microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio, uma pergunta. Nós que é zelador, que abastece gerador e liga ele toda semana, nós temos direito a alguma coisa? Boa pergunta, Zaquiel. Muito boa pergunta.
ontem, só para você ter uma ideia, ontem lá no RH nós temos um setor específico que cuida de NRs, né? E eu também conversei sobre isso, como que fica a questão da periculosidade, né? Porque isso aí é algo que envolve uma periculosidade. Na verdade, Zaquiel, tem que ser feita uma análise no condomínio para saber onde está esse local. É o gerador, né? Você falou? Isso, gerador. Isso. Porque tem todo um cuidado no manuseamento desse gerador e, principalmente, Zaquiel, normalmente, via de regra, quem faz isso são empresas especializadas, tá bom? Isso é muito comum ser feito por empresas. Agora, depois, aqui, ó, você pode me chamar aqui depois dessa apresentação para a gente conversar direitinho, para a gente saber qual o período que você usa isso, quantas vezes você faz isso, se é sempre você que faz isso, para a gente conversar e alinhar esse assunto direitinho, tá bom? Ô, Fabio, Pessoal, Fabio, deixa eu dar um pitaco nesse assunto aí. Opa, boa tarde, quem está falando? Pode falar. Isaías. Ô, Isaías. Sempre, Isaías. Fica à vontade. Tudo jóia? O Zaquiel deve estar me ouvindo. A gente já conversou sobre isso. Desde 2014, existe uma lei que é proibido ser abastecido na mão os geradores, tá? Isso não pode ser feito. Ele tem que ser abastecido por empresa específica através daqueles caminhãozinhos que vem até o condomínio, coloca a mangueira lá no tanque do gerador e faz o abastecimento correto. O zelador não pode mais fazer esse abastecimento manual, tá? Isaías, obrigado pela contribuição, viu? Por isso que eu pedi para o Zaquiel me chamar depois para a gente alinhar isso e passar essas instruções certinhas, mas muito bom, até porque serve aí para os demais zeladores que estão assistindo saber disso, né? Exatamente. Perfeito. Zaquiel, espero ter respondido aí, tá? Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Pessoal, para quem não sabe, a gente vai falando e às vezes a gente passa por alguns detalhes. EPI significa equipamento de proteção individual, tá? Então, é luva, óculos, bota, cinto para quem trabalha em altura, enfim, todos aqueles equipamentos de proteção, tá bom? E a Ana Paula pergunta aqui se o folguista faz parte do quadro de funcionários. Sim, é um funcionário normal, CLT, com todos os direitos igual a qualquer outro, a não ser que seja um quadro terceirizado, né? Então, isso nada impede que o folguista seja terceirizado, assim como o porteiro, com qualquer função pode ser terceirizada, tá bom, Ana Paula? Perfeito. Ana Paula, inclusive eu vou comentar um pouquinho mais sobre o folguista lá na frente, tá bom? Quando a gente chegar no assunto de escalas. Aí a gente vai encaixar o folguista aí para vocês entenderem melhor, tá bom? Pessoal, vamos avançando aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre afastamento, um tema muito importante. Então, acho que hoje, com a entrada do e-social, uma das maiores preocupações que nós temos no RH, porque os afastamentos, dependendo do caso, a gente tem prazo para envio de atestados. Então, primeiro, eu queria agradecer a todos os zeladores aí, no modo geral. Eu tenho percebido lá na folha de pagamento que os zeladores entenderam os recados que nós já falamos em outras apresentações sobre afastamento, mas eu sempre trago esse tema, tá? Para sempre reforçar. Porque o afastamento, dependendo de um acidente de trabalho, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais, o comunicado tem que ser feito em 24 horas. Então, assim, não posso esperar o atestado vir junto com a folha de ponto, né? Que sempre fecha por volta do dia 15. Então, o atestado médico, pessoal, vamos deixar sempre para envio imediato, né? Hoje vocês têm vários canais de comunicação com o RH, seja o e-mail, seja o RH corporativo, seja o WhatsApp individual de cada funcionário, o WhatsApp corporativo, enfim. Hoje o que não falta é o meio de vocês enviarem uma foto desse atestado, e sempre enviem, tá? Então, pessoal, o envio de atestado é muito importante. Procurem sempre enviar de imediato, independente da quantidade de dias de afastamento, porque existem algumas regras, tá, específicas, principalmente pela questão do e-social. Teve atestado de 1, 2, 10, 15 dias? Manda. O funcionário apresentou, tira uma foto e manda. Agora tem um detalhe importante, o pessoal sempre me questiona isso. Fabio, atestado médico, eu devo reter
o original ou devo ficar com uma cópia? Pessoal, o original é do empregado, tá? Vocês podem tirar uma cópia, pode tirar uma foto para a gente guardar, mas o original é do empregado. Por quê? O atestado médico não é só para uma empresa. O atestado, quando o médico fornece, é para o paciente, não para o empregado, não para o trabalhador. Então, aquele atestado ele pode usar em outras situações pessoais da vida dele. Uma reunião escolar, alguma audiência que ele não pôde ir, coisa pessoal dele, enfim. Então, o atestado, a gente sempre guarda a cópia. Se ele entregou o original, não tem problema, nós vamos guardar. Quando ele precisar, a gente entrega para ele, tá bom? Mais importante é a gente ter a cópia desse atestado. Então, pessoal, sobre atestado, vamos estar sempre atentos aí à questão do envio, tá? Bom, claro, já pegando o gancho de atestado, vamos entrar aí nas situações de afastamento. Situações mais comuns, afastamento por doença. Essa é a que a gente faz parte da rotina, eu acho, de todos os condomínios. Sempre tem alguém apresentando um atestado, que é aquela que o funcionário ficou ali afastado, 2, 3 dias, 1 dia, e acaba apresentando um atestado. E o que a gente tem que sempre estar atento? Pessoal, é muito importante, eu sei que não é obrigatório o funcionário pedir, ou o médico não é obrigado a colocar o CID no atestado. Mas para nós do RH é muito importante que tenha o CID no atestado. Por quê? Aquele CID, o CID é um código, tá? Que vai identificar a doença do empregado. Então, se o funcionário apresentou um atestado de 10 dias por dor de cabeça, nós vamos lançar lá 10 dias dor de cabeça. Aí ele veio com mais 10 dias, mas porque ele fraturou o pé. Vocês entendem que são situações diferentes, são doenças diferentes? E isso pode ter uma interferência até na análise do próprio INSS. Então, todos os atestados que passarem de 15 dias, automaticamente o funcionário é encaminhado para o INSS. Agora, quem vai avaliar a questão se vai pagar o benefício ou não, superior aos 15 dias, é o perito, e é com a apresentação do atestado com o CID. Então, vamos tentar sempre buscar orientar o funcionário vai trazer atestado? Traga com o CID. Eu sei que eles não são obrigados, tá? Mas para nós é muito importante ter esse código de doença. Pessoal, agora eu estava comentando aqui com o pessoal, vocês sabiam que existe um atestado da preguiça? Eu sempre soube desse atestado. Existe um atestado da preguiça, gente. E eu queria que vocês anotassem. Anotem esse CID. Para quem não sabe, o CID é o código da doença, tá? Aqui, resumindo. CID Z76.5. Z de Zico 76.5. Beleza? Z76.5. Fábio, mas o que é isso? Por que você está falando isso? Pessoal, os médicos, eles têm condições de avaliar se o funcionário está enganando ele, só para ficar em casa. Doutor, hoje é uma segunda-feira, estou muito mal, não vou conseguir trabalhar. Se o médico identificar e ele autorizar, claro, colocar o CID, e vier esse CID Z76.5 na declaração, no atestado, isso pode caracterizar a justa causa. Olha que interessante. Então, é sempre bom, pessoal, quando receber um atestado, isso na RH nós já fazemos, mas para vocês que são os primeiros a receber, normalmente, dá uma olhadinha no CID. Se você identificar um CID Z76.5, você já sabe ali que teve ali uma falcatrua por parte do funcionário. Então, é raro isso acontecer. Eu já estou há muito tempo nessa área, nunca vi esse CID, mas eu sei que existe, eu sei que já teve justa causa que foi aplicada e não foi revertida na justiça, foi considerada. Então, o funcionário que inventou que está ruim, o médico olhou, desconfiou e colocou esse CID, vamos aí, infelizmente, ele não vai ter um caminho muito bom aí, tá bom? Pessoal, então, doença... Mas, pode falar. O Paulo Bueno pergunta sobre embriaguez, se também, acho que é com relação ao CID. Existe CID para esse tipo? Porque é uma doença, embriaguez é uma doença, né? Paulo, eu não vou conseguir lembrar agora de cabeça, mas, se não me engano, existe sim. Confesso para você que nós não temos muitos casos, tá, de afastamento por embriaguez. O que nós temos muito é falta por embriaguez. Isso é muito comum. O funcionário falta 1, 2 dias porque não aguentava ir trabalhar. Então, eu acho que o funcionário que está embriagado, são pouquíssimos que vão buscar um médico
que vai pegar um atestado por embriaguez, mas se eu não me engano tem sim, tá? E a gente tem que tratar sempre como doença, tá? É o que você falou. A embriaguez é uma doença, se for constante, isso pode ser afastado pelo INSS, então passou de 15 dias, quem vai avaliar se vai continuar afastado ou não é a própria Previdência, tá bom? Tem mais alguma aí, Su? Doença, eu acho que ficou bem esclarecido. Não. Atestado até 15 dias é responsabilidade do condomínio. Passou de 15 dias, é responsabilidade do INSS. Fábio, o funcionário se afastou esse mês 10 dias. Voltou a trabalhar, mais 10, 15 dias trabalhou. E depois veio com atestado de mais 30 dias do mesmo CID. Eu tenho que pagar os 15 que eu já paguei, mais 15 do outro afastamento? Não. O intervalo dentro de 60 dias, se o funcionário se afasta pelo mesmo motivo superior a 15 dias, quem vai pagar isso é o INSS. Então, o condomínio sempre está responsável pelos primeiros 15 dias, tá? Se o funcionário se afasta 14 dias, volta a trabalhar uma semana, se afasta por mais 20 dias da mesma doença, o condomínio já pagou ali os 15 dias primeiros, quem vai pagar o restante é a Previdência, tá bom? Bom, pessoal, o acidente do trabalho é algo que, graças a Deus, aí a gente tem muito pouca ocorrência, são assim, raríssimas ocorrências nós temos nos condomínios. Eu entendo que, acredito que todos vocês fazem a sua parte, e principalmente voltando à questão dos EPIs, né? Com certeza, os nossos condomínios aí, graças a Deus, são bem seguros, mas pode ocorrer, né? São situações que podem ocorrer e aí já não envolve nem muito um EPI. E o acidente de trabalho também existe o acidente de trajeto, tanto na ida ao trabalho como na volta. Quando é dentro do trabalho, a gente tem que tomar sempre um grande cuidado sobre essa questão da entrega do EPI. Exemplo, puxa, pedi para o meu manutencista subir mais de 2 metros para tocar uma lâmpada, ele caiu e se machucou e vai ficar afastado. Foi entregue os EPIs para ele estava seguro quando ele caiu, ele tem as NRs específicas para subir em altura, então a gente tem que tomar um grande cuidado com tudo isso, tá bom? Principalmente quando é acidente dentro do condomínio. Agora, acidente de trajeto pode acontecer. O funcionário está indo trabalhar, desce do ônibus, torce o pé e fica ali 60 dias afastado. É um acidente de trabalho, isso tinha caído um tempo atrás, mas voltou o acidente de trajeto ser considerado acidente de trabalho, e aí não tem o que fazer, gente. O funcionário fica afastado, o condomínio volta a pagar os 15 primeiros dias, o restante é pelo INSS, e quando ele retorna, existe a estabilidade de emprego de 12 meses, tá bom? 1 ano de estabilidade quando for acidente de trabalho. Diferente de doença, tá, gente? Doença, a única condição que tem para dispensar um funcionário que retorna de uma doença é a questão da estabilidade prevista na convenção coletiva de 30 dias. Mas o funcionário tem que ter pelo menos 1 ano de registro, tá bom? Então, tem aí a questão de norma coletiva, tá? O acidente de trabalho já é lei, então não tem jeito, é 1 ano de estabilidade, e aí já não é nem, já é CLT, já não é nem convenção coletiva, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aí sobre doença, acidente de trabalho, testar, tá tranquilo, né? Vamos seguindo aí, se tiver dúvida. O Dr. Jackson aqui contribuiu um pouquinho com um comentário, que ele disse o CID-10 e F10, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool. Então, isso é uma consequência de uma pessoa que tem problema com alcoolismo, né? Então, Obrigado pela contribuição, CID que pode doutor. constar aí, né? Perfeito. Só E aí eu volto... complementando, Fábio, o acidente de trabalho, trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, desde que a pessoa ela não desvie o seu caminho usual. Perfeito. Né? De repente, ele resolve passar na casa de alguém, ou foi para o shopping, depois foi para casa, um exemplo já descaracteriza, já não é considerado mais acidente de trabalho. Tem que ser o trajeto né? usual. De repente ele resolve ir de moto aquele dia, ir de carona, né? Ele não usou transporte público, que foi aquilo que ele declarou que ele usa de meio de transporte, e aí ele desvia, e já é também um desvio de modalidade da forma que ele optou por ir trabalhar ou ir embora. Então, também tem que tomar esse cuidado, e a gente também tem esse cuidado, principalmente quando envolve algum tipo de acidente. Então, tem que ser feito o BO, a gente tem que analisar e ver se realmente... E, pessoal, quem vai decidir se é acidente de trabalho ou auxílio-doença é a Previdência. Existe um código específico, tá? Quando o funcionário é afastado, existe um código específico do benefício que caracteriza ou doença ou acidente de trabalho.
a gente sempre aguarda esse parecer do próprio INSS, tá bom? Para a gente ver como que eles interpretaram aquele tipo de doença. Mas a maioria não tem muito segredo, né? Principalmente quando é doença. Quando é acidente de trabalho, se tiver algum desvio de trajeto, tem que tomar esse cuidado aí. Bem lembrado, tá, Su? Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho aqui Paulo, sobre... O Paulo Pode falar. faz mais uma pergunta aqui, ó. Ainda está válido as 2 horas antes e depois do trajeto? Eu vou confessar, Fábio, que eu não tenho conhecimento de que tem limite de tempo, não, né? Olha, Você já ouviu a falar sobre questão... isso? Então, essa questão de limite de tempo, o que ocorre? Depende muito de onde... Porque, assim, se você considerar que o funcionário mora num local muito distante de condomínio e aquele dia está trânsito parado, tudo chovendo, então você não pode considerar que aquilo ele ficou 3 horas dentro de uma condução, mas o normal dele é 2. Quem vai avaliar isso vai ser a perícia do INSS, mas eu acredito que a questão do tempo não vai ser um fato ali para eles considerarem se é sim ou não. Normalmente vai ser o acidente em si. Mas eu posso me aprofundar sobre essa questão de 2 horas ou não, mas eu acredito que isso não vai ter interferência na decisão da própria perícia do INSS. Acredito que eles vão avaliar o fato, como ocorreu, se for um acidente, tiver algum BO, ou se for alguma lesão, vai vir um atestado médico, onde foi feita a lesão, enfim. O papel nosso é fazer a comunicação, é comunicar o acidente e aguardar a perícia para saber se aquilo foi caracterizado acidente ou não. E lembrando, tá, pessoal, acidente do trabalho, 24 horas a comunicação, tá? O cara se acidentou hoje, amanhã já tem que estar comunicando aí a Previdência, né, o governo, e hoje é tudo através do E-Social, tá? Tem que estar comunicando lá no E-Social esse acidente do trabalho, tá bom? Fábio, a Ângela pergunta aqui uma situação a respeito de funcionário afastado. Tem um erro de digitação, mas eu estou entendendo aqui, o funcionário afastado e depois aposentado por invalidez, ele pode ser dispensado ou não? Ângela, né? Ângela, ótima pergunta, Ângela. Inclusive, hoje, um pouquinho de entrar antes dessa apresentação, acabei de responder um e-mail nesse sentido. Recebi aqui uma cartinha de um funcionário que se aposentou por invalidez permanente e o síndico questionou se a gente já pode rescindir o contrato de trabalho dele automaticamente. Pessoal, a questão do afastamento do funcionário que se torna uma invalidez, uma aposentadoria por invalidez, não caracteriza a rescisão de contrato de trabalho, tá? Ele vai ficar ali no quadro de funcionários, você não vai ter nenhum custo com ele, né? Porque todo custo quem está tendo é a Previdência. Mas ele vai fazer parte do quadro de funcionário enquanto durar essa aposentadoria por invalidez que pode ser revertida a qualquer momento. Por quê? Normalmente o INSS, algumas decisões que eles até colocam na comunicação da aposentadoria por invalidez, eles dão um período de 2 em 2 anos, vai estar tendo perícia, alguns casos, mas é o INSS, o governo em si, né? Eles são muito atrasados com isso. Então, a gente escuta história de gente que faz 5 anos que não vai fazer uma perícia e está lá recebendo benefício. Mas eles costumam fazer, sim, um acompanhamento para ver se aquela pessoa ainda está inválida. Então, por isso que a gente não pode rescindir o contrato de trabalho. Ele continua vinculado ao condomínio, porém, continuando sem receber nada, né? Então, quem está custeando isso tudo é a própria Previdência, tá? É um contrato suspenso, né, Fábio? Contrato suspenso, é isso aí. Você não paga nada por ele e ele está recebendo lá da Previdência, só que você não pode excluir ele do seu quadro de funcionários. Ele está suspenso lá enquanto durar. A única coisa que a própria convenção coletiva exige é o pagamento de um salário nominal, no caso de aposentadoria por invalidez. Então, ele se aposentou, comunicou, a gente faz um pagamento de um salário nominal, uma espécie de uma indenização, mas isso não rompe ali o contrato de trabalho, tá? Ele só fica ali afastado, suspenso, contrato suspenso no sistema. Tá bom? Se passar de 24 horas, o Paulo aqui pergunta se passar de 24 horas a comunicação do acidente do trabalho, geralmente tem que fazer uma justificativa aí para o INSS, o motivo de ter ultrapassado essa comunicação, que muitas vezes acontece mesmo, né? Então, essa é uma justificativa que a gente tem que anexar ao procedimento de entrada aí do benefício, tá bom? Isso aí, Paulo. E aí, inclusive, até complementando o que a senhora falou, que é importante para nós,
Quando que você recebeu esse atestado por parte do empregado? Que pode ser que ele mesmo está internado e não te comunicou. Ficou 2, 3 dias internado e você recebeu esse atestado depois de 3 dias. Então, vamos sempre, qual que é a nossa segurança jurídica? Protocolar o recebimento. Como que chegou isso? Ah, um parente entregou, mandou no WhatsApp. Vamos tentar, de alguma forma, protocolar essa entrega, fazer a comunicação de acordo com o documento que nós recebemos naquela data. Então, aquilo é uma segurança jurídica que você tem. Protocolar sempre a entrega. Se ele levou lá pessoalmente, protocola com ele que ele está entregando aquilo naquele dia, naquela hora, já passou do horário, né, já passou do prazo, mas você tem ali uma segurança que você recebeu aquilo. Então, não foi um problema seu de atraso no envio. Você recebeu o atestado atrasado, você protocola, é uma segurança que você tem aí para não ser penalizado aí pelo governo, tá bom? O Fábio, o Cláudio também pergunta quais são as consequências para o funcionário que sofreu acidente fora do percurso de trabalho. Aí, o que acontece, Cláudio? A única consequência que ele vai ter, porque assim, o benefício possivelmente o INSS vai acatar, só que possivelmente ele não vai acatar como acidente de trabalho, ele vai colocar como doença. O que muda isso para o empregado? A questão da remuneração não muda, muda um pouco sim, porque o acidente de trabalho, ele continua recebendo o fundo de garantia, tá bom? Então, todos os funcionários acidentados, ele continua recebendo o fundo de garantia mensalmente, ele não recebe o salário, mas o fundo de garantia é depositado, já no auxílio-doença não. E outra coisa que muda, que aí o INSS é outro trajeto, e o INSS decidindo que não é acidente de trabalho, a questão da estabilidade. Então, se é um funcionário que está ali, né, vai voltar e já estava ali bambeando para sair, ele não vai ter mais a estabilidade de 1 ano, né? E passa a ter só de 30 dias. Então, praticamente a mudança é essa. Para o condomínio, interfere muito, principalmente pelo recolhimento do FGTS, que tem que ser feito para funcionários acidentados. A Ângela pergunta, no caso do funcionário afastado, se ele ainda vai ter o custo do seguro de vida e se tiver assistência médica, se o condomínio tem que continuar com a assistência médica dele. É um problema que a gente enfrenta, né? Isso aí na prática, olha, gente, quando os síndicos me ligam, né, Fábio, o que você acha da assistência médica para funcionário? Eu falo, olha, primeiro, ela não é prevista em convenção coletiva. Existe hoje, tá, pessoal, o tal do BAPS, eu não vou entrar muito aqui no assunto, mas ali é um auxílio que o funcionário tem para passar ali, uma ligação com a Vila Velha, com o sindicato, que o cara pode passar ali, se eu não me engano, é 1 ou 2 vezes 12 vezes por ano, para fazer uma consulta. Não é assistência médica, não é um plano de saúde. A partir do momento que você concede um plano de saúde, e se esse funcionário se afasta, você tem que manter o plano de saúde. Você não pode cortar o plano de saúde, e muitas vezes o funcionário está usando aquele plano de saúde para fazer o seu tratamento médico durante seu afastamento. Então, concedeu o plano de saúde, pensem bem, plano de saúde concedeu, muito difícil você tirar, porque já vai virar ali uma espécie de direito adquirido e você pode ter ali um grande problema se você simplesmente tirar e ter alguma consequência com o funcionário, e eu estendo isso para os dependentes, tá? Então, é uma situação um pouco delicada e antes de conceder, avalie a situação, se o plano de saúde é bom, claro, mas avalie se for algo que tem que fornecer para um funcionário, pode ser que tenha outras condições de benefício, porque o plano de saúde é algo que você concedeu, praticamente você não tira mais. É basicamente isso. Inclusive para os afastados. Inclusive para os aposentados por invalidez. Então, é algo que fica. Você não tem como tirar. Tá bom? Mais algum, Su? Eu posso seguir aí? Não, vamos seguir. Vamos seguindo, gente. Mas obrigado aí, viu, gente? A intenção é essa mesmo. A gente compartilhar, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro que está ali quietinho, mas já está só ali, só observando e anotando. Só vamos falar um pouquinho da licença maternidade. A gente tem aí a questão de mulheres em condomínios. Eu digo que em ascensão, tá? Eu tenho percebido que os condomínios têm, sim, contratado bastante mulheres. Não, se eu falar de uns 10 anos para trás, não era muito. Hoje eu vejo, assim, no quadro de funcionários, muitas mulheres trabalhando em condomínio. Eu acho muito bom, tá? Particularmente. E a gente tem essa questão da mulher engravidou. Então, a licença maternidade em si são 120 dias, mas, porém, vale lembrar, a mulher, desde a comprovação da gravidez, ela tem a estabilidade de emprego, tá? Então, já lembrando disso.
Provou que está grávida, já tem estabilidade de emprego, vai ter a licença maternidade de 120 dias e pós a licença maternidade, se caso aí o condomínio estivesse pensando em algo, em dispensar ela por algum motivo, também tem outra estabilidade ali de 5 meses com mais 30 dias pelo sindicato. Então, só tome esse cuidado. Claro que sempre vocês procuram o RH para tirar essas dúvidas, mas eu queria trazer essa questão da licença maternidade, mas eu queria trazer outro caso que normalmente as pessoas não sabem. Pessoal, licença maternidade são 120 dias. Aquela mulher que trouxer para o condomínio um atestado, aí vamos lá, atestado de amamentação de 15 dias, legalmente não existe esse atestado de amamentação. O que existe na CLT? Até a criança completar 6 meses, a mulher tem o direito de meia hora, praticamente meia hora em 2 períodos, são 1 hora por dia, vocês podem combinar com ela de ela ir embora mais cedo ou chegar mais tarde. É isso que existe. Atestado de 15 dias, o condomínio não é obrigado a aceitar. Então, é algo que a gente pode, sim, falar para a funcionária, olha, volta no seu médico, pergunta para ele se não é uma extensão da licença maternidade, para que vocês entendam o porquê disso. A licença maternidade é custeada pelo governo indiretamente. Quem paga esse afastamento, 120 dias, é o governo. Por quê? A empresa deposita o salário na conta dela e automaticamente a empresa se restitui desse salário, se compensa desse salário nas guias previdenciárias, na guia do INSS da folha de pagamento. Então, quando ela vem com atestado de 15 dias de amamentação, aquilo não é uma extensão da licença maternidade, então seria um custo para o condomínio, para a empresa, e não é. Então, vocês podem orientar, ela falou, olha, pergunta para o seu médico se isso é uma extensão da licença maternidade, que aí ele vai ter que refazer esse atestado e colocar que é uma extensão da licença maternidade, que previsão legal são de 14 dias. E aí, quem paga isso é o governo, continua pagando indiretamente através da guia do INSS, tá bom? Paternidade, 5 dias. Eu trouxe paternidade aqui porque o pessoal me pergunta muito, Fábio, sou pai, quantos dias? Olha, gente, infelizmente o pai é só 5. Né? E, Fábio, mas eu li aí que é 20. Não, são 5. 20 é para quem participa de um programa de empresa cidadã, que é outra coisa, tá, gente? Então, licença paternidade, 5 dias, e esses 5 dias o funcionário recebe ficando em casa, e aí o condomínio não tem como ressarcir isso. 5 dias, não dá para descontar igual a licença maternidade, tá bom? Porque já tive esse questionamento. Posso descontar os 5 dias da guia do INSS? Não. Esses 5 dias é direito do pai, e isso fica ali a encargo do condomínio pagar. Pessoal, trazendo um pouquinho sobre afastamento, uma dúvida que surgiu bastante, eu não coloquei aqui no slide, mas eu queria comentar. Fábio, eu tenho muitos casos de funcionários que acompanham filhos afastados, então estou recebendo muito atestado de funcionário, não dele, e sim do filho. Então, eu queria trazer esse assunto para que vocês entendam que o atestado de acompanhamento do filho, está previsto na convenção coletiva, são filhos menores de 14 anos, desde que seja 3 vezes ao ano, olha lá, tem uma regrinha, hein? Até 14 anos, atestados 3 vezes ao ano, com um grande detalhe, tá? Convenção coletiva de 2021 deixou esse específico, que é uma cobrança nossa, porque ficava muito solto, 3 vezes, mas 3 vezes de quantos dias? Então, o cara pode ficar 60 dias com o filho em 3 vezes o ano. Então, a convenção colocou lá 5 dias no máximo, isso em São Paulo. Até fiz uma colinha aqui, tá, gente? Ó, São Paulo, Osasco, Barueri, são 5 dias. Então, vamos lá. 3 vezes ao ano, o funcionário pode acompanhar o filho, menor de 14 anos, desde que esses atestados não ultrapassem 5 dias, ok? Então, se o funcionário chegar lá com atestado de 20 dias, acompanhou o filho, infelizmente, 5 dias é de direito, 15 dias é falta. Então, é importante que vocês saibam disso, até para que prepare seus funcionários, se tiver alguma situação, já alertar eles. Você vai acompanhar seu filho? Vou, então, meu amigo, é 5 dias, tá? Passar disso, você já liga aqui, porque você pode ser prejudicado com falta, isso pode te dar problema. E aí a falta, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de férias mais para frente, falta num período aquisitivo superior a 5 dias, interfere não só no valor, mas na quantidade de dias de descanso. A gente vai tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente.
Mas Campinas são 3 dias. A gente sempre olha as convenções coletivas, tá? A mesma regrinha, 3 vezes ao ano. Campinas são só 3 dias. Então, Campinas diminui mais ainda. Campinas fala, não, ele pode acompanhar o filho, mas que sejam só 3 dias. Então, já diminui um pouquinho, tá? E temos no Guarujá. No Guarujá, nós temos uma diferença aqui, gente, que eu estava dando uma lida nas convenções para trazer para vocês. Atestado de... Eu tive um problema no prédio, por isso que eu lembrei de trazer esse assunto. Fábio, doação de sangue, como que funciona? Posso ficar... O funcionário aqui, todo mês, traz uma doação de sangue. Pô, legal pela parte humana dele, né? Bacana, o cara quer colaborar, mas, infelizmente, na legislação, doação de sangue, uma vez ao ano. O que a Convenção Coletiva do Guarujá traz? Pode ser feito 2 vezes ao ano. Só trouxe isso porque nós temos prédios do Guarujá, é importante falar que a convenção coletiva, pessoal, muitas vezes, em alguns assuntos, está acima da CLT. Eles podem estipular situações diferentes do que está previsto na CLT, tá bom? Mas doação de sangue, via de regra, é 1 ano. Só lá no Guarujá é 2 vezes por ano. Alguma dúvida, pessoal, sobre licença maternidade? Alguma dúvida sobre essa questão dos afastamentos? Tranquilo? Fábio, duas perguntas. O Paulo pergunta se auxílio creche é previsto em convenção, e a Inês, morte de um familiar, tem licença também? Paulo, auxílio creche é previsto, mas a gente tem que ter umas regrinhas, tá? Específica para esse tipo de situação, principalmente em questão de mulheres no condomínio, tá bom? Então, se você tiver alguma situação, até peço para a gente se falar após essa apresentação, para a gente entrar um pouquinho mais no detalhe, mas é previsto sim, aí tem que ver a questão da mulher, quanto tempo trabalha, então tem todo ali uma sistemática para ser feita, tá bom? E a próxima da Inês, é a questão do... Morte de um familiar, tem licença? Morte de um familiar. Pessoal, casamentos, 3 dias de afastamento, esqueci de comentar, 3 dias de ausência. Morte de um familiar, pai, mãe, filho, avós, 2 dias, tá? Então, são 2 dias aí que a convenção coletiva protege aí essa ausência aí, tá bom? Vamos falar de licença remunerada e sem remuneração. Para quem não entende o que seria isso, por que eu trouxe esse assunto? Pessoal, diferente de umas férias, existe a licença remunerada e a sem remuneração. O que isso significa? Em qual momento é utilizado isso? Fabio, eu tenho um funcionário aqui que não venceu o período aquisitivo de férias, cara, mas ele precisa muito ir viajar para cuidar do pai, da mãe, cuidar do filho que está em outro estado. O cara precisa de 10 dias, o cara precisa de 15 dias, precisa de 5 dias. O que eu faço com esse cara para se ausentar? Então, na CLT, existe uma situação que você tem tanto como remunerar e não remunerar. E aí é um acordo entre empregador e empregado. A licença remunerada, pessoal, é algo que você vai conceder aqueles dias para o funcionário se ausentar. Ele vai fazer um termo por escrito, informando para onde ele vai, o tempo que ele vai ficar ausente, e ali ele vai ficar ciente que é uma licença ou remunerada ou não remunerada, de acordo com o que vocês fecharam. Porque a licença remunerada, você paga aqueles dias, é simples. Ele fica ausente 10 dias, no fim do mês ele vai ter os 30 dias de salário normalmente. Fabio, esses 10 dias que eu dei de licença, eu posso compensar nas férias? Posso descontar nas férias dele? Não. Então, foi algo ali que você concedeu e não há compensação. Então, é algo que você falou, vai. E por que faço isso? Tem que registrar o ponto nesse período que está fora? Não, gente, não registra ponto. Nós vamos falar um pouquinho de ponto mais para frente. O funcionário afastado de licença, vocês deixam em branco, pode colocar licença, se for digital, pode deixar em branco. Não coloque que ele trabalhou, mesmo que você vai remunerar ele. Porque se acontece alguma coisa com ele fora do local de trabalho, ele está viajando, acontece alguma coisa lá, e você está colocando no papel que ele está trabalhando, isso pode dar um grande problema para o condomínio. Se afastou, ponto em branco, cartinha pronta de remuneração ou sem remuneração. O mais comum é sem remuneração, tá? Então, o próprio funcionário fala, olha, preciso de 10, 15, 5 dias, tem como você me fornecer, eu tenho um curso para fazer, eu tenho uma viagem para fazer, não tem como. Se o condomínio conseguir fornecer, sem remuneração, ele não ganha aquele dia. Mas não é falta, tá? Aquilo não é computado como falta, como algo que vai interferir nas férias. É algo que ele simplesmente vai ficar sem receber aqueles dias que ele ficou ausente, tá bom?
Tem alguma situação assim, me procura que eu passo certinho todos os detalhes, como que faz essa cartinha próprio punho, sempre. Tem sempre partido do funcionário isso, tá bom? Uma pergunta disso não, né, Su? Tranquilo. Não, tranquilo, vamos embora. Beleza. Pessoal, esse assunto aqui, limbo previdenciário, mas o que significa isso? Nós temos alguns casos, pessoal, em folha de pagamento, o limbo previdenciário, resumindo, é algo que o funcionário está afastado pelo INSS, só que o INSS deu alta e o médico do trabalho não deu alta. Então, o que acontece? O funcionário ficou afastado 1 ano. O INSS falou, olha, você já está bem, está aqui sua alta. O funcionário vai lá na empresa, no condomínio, no RH, opa, estou voltando, legal, existe o exame de retorno ao trabalho obrigatório. O médico olha e fala, não, você não está bem, você vai voltar para o INSS. E esse jogo, esse ping-pong, de manda o cara para lá, manda para cá, manda para lá e manda para cá, torna-se o limbo jurídico aí, previdenciário, onde o funcionário não ganha nada de ninguém, não está ganhando nem do INSS e nem da empresa. Isso é um perigo para a empresa. Ultimamente, a Justiça do Trabalho, os funcionários que ingressam com ação, falando, olha, estou 1 ano afastado e estou sem receber nada de ninguém, infelizmente, a Justiça do Trabalho tem entendido que essa responsabilidade é da empresa, é do condomínio, uma forma ali do funcionário, é salário, né, gente, para ele sobreviver. É errado, porque isso é uma responsabilidade do INSS, porque o médico de trabalho fez uma avaliação. Aí você fala, Fábio, e aí, como que a gente foge disso, então? A gente tem várias situações aqui, a gente, graças a Deus, resolveu várias, mas como que a gente escapa disso? É muito difícil, tá? Mas o que pode ser feito, pessoal? Então, vai ficar uma dica aqui. Você tem um funcionário afastado. O funcionário estava afastado pelo INSS, recebendo benefício, recebeu a alta previdenciária. Ok. Conversar, gente. Vamos conversar com o cara. Vai lá no RH ou vai no condomínio. Meu amigo, como é que você está? Ah, foi doença? Legal. E aí, como que você está? Você está se sentindo bem? Cara, estou bem, estou pronto para voltar. Legal. Então, antes de passar no médico de trabalho, vamos fazer o seguinte. Passa no seu médico particular ou no médico que cuidou da sua doença, pode ser particular ou do SUS, passa no médico e pega uma alta com ele. Por quê, pessoal? Aí a gente vai ter 2 altas. Vamos ter uma alta previdenciária e vamos ter uma alta do médico que cuidou dele ou do médico particular. Com esses 2 documentos, aí sim a gente já encaminha para o médico de trabalho. E muito provavelmente ele vai acatar ele vai entender. O cara está falando que está bem, tem 2 atestados que ele está apto para voltar. Ok, esse caso resolvido, ele volta. Mas, se o funcionário vem e fala, olha, eu não estou bem, cara, me afastei, eu vou até ver o que eu faço, porque eu não estou preparado para voltar. Nessa situação, gente, se ele recebeu uma alta do INSS e ele está falando que não está bem, ele procura o médico dele também, antes de ir do médico de trabalho, possivelmente vai pegar algum atestado novo, muito provavelmente o médico vai avaliar e vai falar, olha, não, então peraí, vou te dar mais 30 dias com encaminhamento, porque aí a gente não manda para o médico de trabalho e sim trabalha só apenas com o médico dele, o atestado que ele nos forneceu, e não porque, para que vocês entendam, o médico de trabalho está do lado da empresa e não do empregado. Eu digo do lado no sentido jurídico, ele é um recurso da empresa e não do funcionário. Então, é importante que o funcionário nos traga essa informação. Se está ruim, procura o médico provavelmente vai dar algum atestado para ele, e aí qual é o procedimento? Voltar para o INSS, não tendo sorte, muitas vezes entram, mas já orienta, a gente costuma orientar, ele tem que entrar com uma ação não contra o condomínio, e sim contra o INSS, só que a gente vai acompanhando, porque se aquilo for virando uma bola de neve, o INSS não atende, aí muitas vezes a gente até recomenda ali, talvez, voltar a pagar o salário dele. Então, se tiver alguma situação dessa, gente, vamos falando, mas a gente tem muito cuidado com isso, a gente está sempre atento a isso, a gente está sempre controlando as perícias médicas. Infelizmente, o INSS esteve de greve, então muitas perícias estão sem fazer, tem muito funcionário afastado sem receber, mas aí é uma situação que já está até na mídia, né? O INSS está fazendo uma espécie de mutirão, né? Eu ouvi falar que eles estão fazendo até atendimento de forma online, nem presencial, para acelerar o que lotou, né, de processo lá para eles avaliarem, mas a gente está acompanhando aí. Beleza, gente? Afastamento é um tema bem importante, por isso que a gente ficou aqui tentando ali trazer detalhes de coisas práticas que a gente vê, é importante que vocês saibam. Su, se não tiver,
questionamento, vamos para frente. A Andréia Nunes, ela comenta aqui, e se o médico particular ou do SUS também considerar que ele está inapto para retornar às suas atividades e só o INSS entende que ele está apto? Aí ele entra com a ação, espera anos e não recebe nem de um e nem de outro. Isso, Andréia, é esse cuidado que nós temos que ter, tá? E aí é formado o famoso limbo previdenciário. Por quê? Ele entra com uma ação, fica aguardando. O que a gente tem que fazer sempre? Contato com ele o tempo todo. Sem trocação, entrei. Você marcou uma nova perícia? Marquei. Para quando? Nos dá a data. A gente vai acompanhando. O INSS novamente deu inapto, porque a ação na justiça contra o INSS normalmente não é rápida. Normalmente demora mesmo. Então, muitas vezes, dependendo da situação, nossa orientação são duas. Uma é pagar. Paga o salário dele e aguarda essa decisão. Porém, o pagamento nem sempre é o melhor caminho, porque você pode pagar, ir pagando 3, 4, 5 meses, 1 ano, e pode ser que com a ação que ele entrou, o INSS reconheça aquele benefício e manda retroagir todo o pagamento do período que ele ficou afastado. E aí, você já pagou e o INSS pagou também. Será que ele vai devolver o dinheiro? Será que existe alguma forma de a gente reaver esse dinheiro que nós pagamos? Então, o que alguns condomínios fizeram em algumas situações que nós tivemos? Guardou o dinheiro. Tem prédio que falou, Fábio, eu vou guardar o dinheiro, eu sei que ele ganha 2 mil por mês, eu vou estar guardando. Então, estou ali, 5, 6 meses, estou guardando. Se o INSS julgar procedente, ele recebeu, ok. Se julgar improcedente, talvez eu faça esse acerto com ele. E aí, pessoal, essa questão do limpo previdenciário envolve um pouquinho da forma que o condomínio vai tratar ele no retorno, tá? Então, por que eu falo isso? Tem muito condomínio que já contratou alguém e já não precisa mais daquele funcionário. Então, é um outro detalhe, tá? Ah, Fábio, eu vou dispensar esse funcionário. Para mim, ele já não serve mais, já estou com a equipe completa. O que eu faço? Recebeu alta previdenciária, não vai para o médico do trabalho. Já vai fazer a dispensa automática e a alta do INSS vale para nós, juridicamente, como um exame demissional. Tá? Isso é uma orientação jurídica. Vou dispensar, a alta previdenciária já serve ali como o exame demissional e você pode seguir ali com a dispensa. Isso eu falo nos casos de dispensa. Não vou dispensar, aí a gente volta nesse assunto que a gente está conversando, tá bom? Aí a gente tem que ficar de olho, ver se vai ser afastado ou não. Mas se for dispensar, o assunto resolve mais rápido. A alta previdenciária já te dá autonomia para você mandar embora, tá bom? Isso quando está com vontade de dispensar. Mais algum é isso? Não. Vamos em frente. Seguir. Vamos lá, gente. Qualquer dúvida, pode levantar a mãozinha, pode perguntar aí. Vamos falar sobre férias agora? Já tocamos nesse assunto aí. Para quem já está aí na habitacional há bastante tempo e acompanha a gente, né? A gente sempre fala muito sobre férias. Para quem é novo na habitacional, seja bem-vindo, tá? Isso é uma prática que a habitacional faz e sempre está interagindo com vocês. Se você é um cliente novo, está há pouco tempo com a gente está sempre conversando, sempre trazendo novidades aí para vocês, principalmente nessa parte trabalhista. As coisas mudam muito, como é o caso de fracionamento de férias, que as pessoas ainda não entendem muito bem, eu queria detalhar um pouquinho, tá bom? Pessoal, como funciona férias, com quem cobre, posso parcelar, posso fracionar, quando que eu recebo, se eu recebo, posso vender minhas férias inteiras e trabalhar 30 dias, né? São as perguntas nossas do dia a dia aí, e a gente entende muitas vezes, principalmente para zeladores, né? A gente entende a dificuldade de um zelador de sair de férias, a gente sabe disso, na prática é difícil encaixar os dias certos para sair ali, não deixar o prédio ali sem o zelador. Por isso surgiu aí, que caiu como uma luva, a questão do fracionamento. Mas vamos falar um pouquinho de programação de férias, tá? Pessoal, na habitacional, para quem já trabalha com a gente já há um tempo, já sabe que todo mês de dezembro já é automático, e claro, ao longo do ano a gente também vai mandando conforme a necessidade. Nós mandamos a programação de férias para o ano posterior. Então, agora nós estamos em 2022, em dezembro de 2021, todos os condomínios receberam a programação. Aquela programação, pessoal, é uma tabela que eu peço sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com o síndico, tenta marcar as férias da sua equipe para o ano inteiro. Vai ficar muito mais fácil para todos.
Claro que se houver alguma coisa, algum contratempo no meio do caminho, não há nada que você possa alterar, sem problema. Mas tenta pegar aquela programação, sentar com a equipe e falar, gente, vamos lá, somos em 6. Quem vai sair em fevereiro, quem vai sair em julho, tal, e manda para a RH essa programação. E para nós fica muito mais fácil, tá, pessoal? A programação bem feita nos dá facilidade de gerar um benefício dentro do prazo certo, para que aquele funcionário que saiu de férias não receba ali, talvez um vale transporte, um vale refeição no período de férias, quando ela vem em cima da hora. Dá tempo de a gente ver a melhor forma de substituição de férias, quem vai substituir, como vai funcionar isso. Então, a programação já é o principal de tudo, tá? Se vocês conseguirem se programar e já trazer isso para o ano inteiro, é muito melhor para todos nós, tá? E aí, claro, já em seguida, como funcionaria uma cobertura de férias? Aí, pessoal, é algo muito particular, tá? O que tem feito, o que a gente tem orientado muito para os condomínios? A principal orientação em relação à cobertura envolve o e-social, tá? É a questão de não conceder folga trabalhada nas férias. Pessoal, ainda, infelizmente, a gente tem acompanhado nos condomínios, ainda tem essa prática de conceder folga trabalhada porteiro. Para quem não entende o que é, o que significa. Um exemplo, porteiro da manhã vai sair de férias, o folguista vai lá para a portaria da manhã e todo mundo trabalha direto, sem folga. Então, durante o período de umas férias, todo mundo teve ali 3, 4, até 5 folgas trabalhadas, dependendo da quantidade de férias daquele funcionário. Pessoal, isso não pode, tá? A folga trabalhada é algo que o próprio governo, através do e-social, vai estar atento, tá? Então, é muito importante que vocês tenham sempre o mecanismo ali de ter a consciência que folga trabalhada é só em casos esporádicos, é casos ali que teve um afastamento ali, que não teve jeito, o cara se afastou, foi um imprevisto, mas férias não é imprevisto, férias é programação. Então, você já sabe que vai ter aqueles dias de ausência de um funcionário. Então, a cobertura de férias é importante. E como que eu faço isso, Fábio? Muitos condomínios já têm adotado a prática de contratar um terceirizado para fazer aquela cobertura. Isso tem funcionado bem, isso a legislação permite, tá? Não tem nenhum problema jurídico com isso. E aí vem sempre aquela questão, Fábio, mas é muito caro eu colocar um substituto terceirizado para cobrir as férias do meu funcionário. Pessoal, o que a gente tem que pensar, não, isso para os condomínios que a gente fala que está redondinho, né? Não tem quem possa ir lá cobrir. A gente tem que sempre pensar que esse caro hoje, que é a maneira legal de fazer, o que pode ser caro e pode ser muito mais caro é manter as folgas trabalhadas, que normalmente o valor pode ser que não fique naquele valor exato, igual um terceirizado, igual algum outro tipo de profissional que vai cobrir, mas aquele valor pode sair muito mais caro numa possível infração, uma possível condenação ou uma notificação do Ministério do Trabalho através do e-social, tá? Então, o cuidado que nós temos que ter, tudo que a gente faz na folha de pagamento já está sendo encaminhado para o e-social. Então, o governo está de olho em tudo. Então, se houver uma habitualidade de folga trabalhada, que é algo irregular, fiquem atentos. E a gente está sempre ali tentando falar, olha, vamos tentar de outra forma, vamos tentar ver, porque folga trabalhada é muito perigoso manter de uma forma habitual. Fábio, mas eles preferem, que aí é mais fácil para mim, que já conhece, e eles preferem que ganhe um pouco mais durante aquele período. Sim, é meio cultural isso, tá? Os funcionários até preferem que sabe que durante aquele período ele vai ganhar mais. Mas vamos lá, gente, um condomínio de 5, 6 funcionários, quantos dias esse cara vai ficar sem folgar? Se você der férias em sequência, quanto tempo esse cara vai ficar? 3, 4 meses sem uma folga? E o que a CLT fala sobre isso? É obrigatório uma folga semanal. Então, a gente estaria ali descumprindo uma legislação que, através do e-social, isso pode ser ali facilmente identificado, tá? Quando não tinha e-social, eu ficava até um pouco mais tranquilo, porque eu nunca ouvi falar um fiscal bater na porta de um condomínio ali e pedir cartão de pontos. Isso não existe. O máximo que existia era alguma denúncia e você tinha que ir lá apresentar a documentação. Mas com o e-social, que é uma forma ali de uma fiscalização eletrônica, isso aí fica muito mais fácil de identificar. Então, a cobertura, pessoal, vamos sempre pensar no seu quadro de funcionário. O que seu prédio tem? Ah, Fábio, eu tenho 5, 6, tenho o auxiliar. Puxa, aquele auxiliar seu, durante aquele período, será que não pode ficar na portaria? Será que ele não pode cobrir umas férias?
Ah, Fabio, o meu zelador pode cobrir o porteiro da manhã durante umas férias? Poxa, ele tem acúmulo de função, ele pode. Tudo bem para você ficar sem o zelador durante 20 dias daquelas férias? Tudo bem. Você já está resolvendo várias situações. Então, me procurem, tá? Se vocês têm férias, ficou com dúvida nesse assunto, me procure para a gente tentar achar a melhor saída para evitar a folga trabalhada, que eu sei que a maioria dos funcionários prefere a folga trabalhada, mas aí a gente tem que pensar pelo outro lado, tá? E aqui, como essa apresentação está sendo não só para síndicos, mas também para os zeladores, a gente tem que pensar juntos de não prejudicar o condomínio aí, uma infração que, infelizmente, pode ocorrer, não digo agora, porque o social completou 1 ano agora, então eu não soube de nenhuma notificação, mas eu fico muito preocupado com a habitualidade de algumas irregularidades, tá bom? O prédio, os condomínios que estão fazendo folga trabalhada, nós já estamos preparando uma notificação, um comunicado para o síndico alertando, porque é muito comum, tá? Isso eu falo agora para os zeladores. É muito comum o síndico nem resolver as férias aí, resolver. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, o síndico não se atentou da forma que foi feito. Então, os condomínios que nós já identificamos que têm a habitualidade de manter folga trabalhada em férias, nós já estamos aí preparando aí o comunicado. Mas, pessoal, estamos aqui para ajudar. Então, tem esse problema no seu prédio? Fabio, puxa, aqui eu não vejo uma saída, sempre foi folga trabalhada. Me procura, tá? Me procura depois para a gente bater um papo e procurar uma melhor saída aí. E aí eu entro um pouquinho numa das melhores saídas, que é o fracionamento. Por exemplo, um zelador. O zelador, muitas vezes, é muito difícil tirar 30 dias de férias ou até 20 dias. O fracionamento de férias, pessoal, para que vocês entendam, ele pode ser feito em até 3 períodos, dentro do período aquisitivo, tá? Então, a gente sempre tem que respeitar o período aquisitivo do funcionário. Como funcionam esses 3 períodos? Você pode fracionar. Um dos períodos tem que ser, no mínimo, 14 dias. Então, Fabio, eu posso fazer 10, 10 e 10? Não pode, porque um dos períodos tem que ser, no mínimo, 14 dias. O que eu tenho visto na prática quando alguém fraciona é 15 e 15. Posso fazer 15 e 15, 2 períodos? Pode, não tem problema. Quer fazer em 3 períodos? Vai ter que ser um, no mínimo, 14 dias. Aí ficaria um 14, o outro 6, o outro 4, ou 15, o outro 5 e o outro 10, né? Então, o que não pode é 10, 10, 10. Como várias vezes os síndicos, os zeladores nos trazem, vou fracionar em 3 períodos de 10. Isso não pode, tá bom? Então, vamos ter esse cuidado. O ideal Fabio, seja que... No mínimo, tem que tirar 5, né? Então, no exemplo No mínimo, aí um é de 14 vender... e o outro é 5. Isso, perfeito. Um é 14... Não pode ser menos que 5 e um dos menos de períodos tem que 14. ter 14 dias, né? Perfeito. Fabio, mas eu posso fracionar minhas férias e, ao mesmo tempo, vender 10 dias? Essa pergunta é interessante, né? Eu quero fracionar e vender. Pode. Como que você faz isso? Você vai ter que ter um período de 14 ou 15 dias e o outro período de 5 ou 6 dias. Então, vou descansar 15 dias num período, vou descansar 5, que é o mínimo, e vou vender 10. Vou descansar 14 agora, vou descansar 6 em outro período e vendo 10. É as únicas opções que tem para vender quem vai fracionar, tá bom? E aí, sobre férias, tá, gente? Nada mudou. Sobre as férias, 30 dias, continua normal, o funcionário tem o direito de tirar 30 dias e continua normal o chamado abono pecuniário, os 10 dias. A venda de 1/3 das férias, você descansa 20 e tira 10 ali. É que o fracionamento foi algo novo, já está há alguns anos, né? Desde o final de 2017, com a reforma trabalhista. Então, as pessoas ainda estão se acostumando com isso, né? Mas já tem bastante prédio já utilizando bem esse fracionamento, justamente para fugir ali, talvez, da cobertura, da preocupação de quem vai cobrir as férias, e aí já vai eliminando um pouco a demanda de trabalho aí quando tem alguém de férias, tá bom? Prazo para pagamento. Fabio, eu vou parcelar minhas férias em 15 e 15. Como que eu recebo? Você recebe 15 dias de férias agora e vai receber o restante 15 lá quando você for sair novamente. Ou seja, você não recebe 30 dias de férias e fraciona os dias. Você recebe seu pagamento de férias de acordo com aquilo que você está descansando. Então, isso quer dizer que se eu fracionei em 3 períodos, eu vou receber 14 dias em um mês, 6 dias no outro mês, e mais 10, e mais... Isso aí, você vai receber de acordo com o período que você está descansando, tá bom? Então, é importante falar do pagamento, porque a pessoa se confunde um pouco. Eu vou fracionar, mas eu quero todo o meu dinheiro. Não,
Você vai receber de acordo com o que você vai descansando lá, tá bom? Então, os prazos para pagamento continua sendo os 2 dias antes da saída das férias. Lembrando que, pessoal, vamos ficar sempre atento. Normalmente, a programação de férias, a escala de férias, vem de vocês, né? Então, já vem pronta para o RH. Fiquem atentos na escala de trabalho, se essas férias vocês não estão marcando com início numa folga ou num feriado, tá? A convenção coletiva já previa que início de férias não pode ser em folga ou feriado, tá bom? Então, é a folga do funcionário? Não pode. É feriado? Não pode. E 2 dias que antecedem essas datas. Então, olha o cuidado que tem que ter, né? Então, sei lá, você pega um porteiro que folga numa quarta-feira. Posso dar férias para ele na terça? Não, porque ele vai folgar na quarta. Posso dar na segunda? Não, porque são 2 dias que antecedem o feriado. Posso dar no domingo? Pode. Para porteiro, pode. Não é a folga dele. Domingo é um dia comum para ele. Então, via de regra, o que o pessoal tem feito? Principalmente para o pessoal de portaria, né, que trabalha em rodízio, de escala, folga no meio da semana, concede as férias sempre um dia após a folga. Fica muito mais fácil. O cara vai folgar na quarta, já dá as férias na quinta. Vai folgar numa segunda, dá as férias na terça. Então, já fica ali amarrado a folga com a saída de férias, tá bom? Então, vamos ter só cuidado para não agendar férias, que a gente ainda pega, tá? Agendamento de férias dentro da folga do funcionário. E aí, muitas vezes, o funcionário liga, olha, eu dei uma olhada aqui na escala e eu vi que eu vou folgar nesse dia. Então, isso aí é a dica para os zeladores, tá? Tá com alguma dúvida na escala? Pô, Fábio, eu vou fazer uma programação de férias, você me ajuda? Me liga, a gente faz junto, tá? Vamos olhar a escala de folga, como que tá? É 5/1? É. Então, vamos ver quando que coincide. Exceto 12/36, tá, gente? Não se enquadra em tudo isso que estou falando. O 12/36 não tem jeito. Só não pode ser no feriado, tá? E na folga, claro. Porque como ele folga um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, então não tem como você ter essa regra de 3 dias. E o cara já folga um dia sim, um dia não. Então só toma cuidado com o feriado na questão do 12/36 e na folga, claro, né? Não pode ser no dia da folga dele. Venda de férias, pessoal. Olha, eu tenho muito pouca demanda, ainda bem, mas ainda surge pessoas, funcionários que pretendem, por várias situações, vender todo o período de férias. Não pode, tá, gente? CLT prevê fracionamento de férias e prevê a venda de férias de 1/3 de suas férias, que seria o famoso 10 dias de abono. Você descansa 20 e vende 10. Fabio, mas eu vou vender os 30 dias. Não pode, não tem previsão legal para isso. Feito isso, não é algo legal. O pagamento não sai da forma correta, né? Então, vamos ter cuidado, gente. Vamos tentar se programar para evitar de deixar sempre o seu vencimento de férias para sair já ali estourando o segundo período. As férias vencem, o funcionário tem até 11 meses para sair. Tenta ali, na medida do possível, venceu as férias, tenta analisar se depois de 2, 3 meses já não consegue conceder aquelas férias, para você não ir acumulando. Eu tenho aí algumas situações de que, quando eu olho, o cara já está estourando o segundo período, ele volta de umas férias já vencendo outra. Isso não é saudável para o condomínio, porque pode acontecer um afastamento desse funcionário no meio do caminho, o cara fica muito tempo afastado, e aí a gente pode ter uma situação que possa, pelos 15 dias, ter vencido 2 períodos, enfim. Vamos tentar programar essas férias, e eu estou lá para ajudar, está toda a equipe da RH para ajudar nesse sentido, para que vocês tenham tanta tranquilidade como uma saúde financeira em questão de férias, né? Porque férias é uma despesa que o condomínio vai ter. Então, dependendo de cada condomínio, cada particularidade, dá sim para fazer tudo numa sequência só, você contrata um funcionário só para cobrir todas, e dependendo do condomínio, dá sim para fazer umas férias um mês, daqui 1, 2 meses tira outro, e aí é tudo um estudo que a gente pode ajudar todos vocês aí, tá bom? Su, alguma dúvida de férias aí no chat? O Wellington de Paiva, ele faz um comentário aqui para você. Ele diz que ele está na portaria agora, tirando a hora do porteiro, e quer que você dê um salve para ele. Wellington, um salve aí, viu? Um salve para todos os zeladores, porteiros que estiverem assistindo. É o que eu falei lá, não sei se você assistiu no início da nossa apresentação, sabemos que a tarefa do zelador também é muitas vezes cobrir portaria, né? Não é à toa, volto a dizer que a maioria dos nossos zeladores tem acúmulo de função no seu holerite, né? Na sua remuneração, justamente para auxiliar o condomínio, né? Nessa questão da portaria. Mas um abraço aí, viu? Fica atento aí na portaria aí, não se distrai muito aqui com a apresentação, fica mais ouvindo do que vendo aí, hein? Um abraço, Wellington.
Fabio, a Inês Almoura, ela pergunta o seguinte: posso cobrir as férias intercalando o folguista e o auxiliar de limpeza no período de 20 ou 30 dias? Se puder, como fica a folga obrigatória do folguista e do auxiliar, com intercalar isso, caso seja possível? Oi, Inês, boa pergunta. Você pode sim, tá? A gente pode fazer um estudo, dependendo do seu quadro de funcionário, tá? A gente faz um estudo e talvez o folguista fica uma parte das férias e o auxiliar fica a outra parte. Porém, a gente vai ter que olhar como que está a sua escala, qual é a escala sua do seu auxiliar, tá bom? Para que justamente você não caia em hora extra ou folga trabalhada. Porque normalmente a pessoa, o funcionário que vai lá cobrir umas férias, ele entra na escala de férias daquela pessoa que ele está substituindo. Então, a gente tem que tomar só aquele cuidado de um cobre, o outro cobre as mesmas férias, para não ter aquela questão da folga trabalhada, dependendo da escala, ou quantos dias ele já trabalhou para ele assumir aquelas férias lá. Mas, Inês, se tiver alguma situação específica, me procura, tá? E a gente vê isso com calma, mas dá para fazer esse estudo, sim, dependendo aí do seu quadro de funcionário, tá bom? Vamos Tranquilo, seguir, Su? Fábio. Vamos embora, gente. Férias aí. Ó, peço a colaboração de vocês, gente. Recebeu a programação? Manda para o RH, senta com a equipe, marca as férias de todo mundo. Vai ter alguma alteração lá na frente? Não tem problema, mas o mais importante para nós é já ter uma noção de quais vai ser qual vai ser os meses de férias, né? E como que vai ser a cobertura dessas férias, para poder auxiliar todos vocês aí, e justamente na geração de benefício, né? Quando a gente recebe umas férias muito em cima, acaba saindo vale transporte para o cara, vale refeição, aí tem que compensar depois, o cara não entende. Então, vamos tentar sempre se programar aí, tá bom, gente? Vamos falar sobre escala de trabalho, pessoal. Esse assunto aqui, eu acho que também é outro que diariamente a gente está aí auxiliando nossos síndicos, nossos zeladores, o que é melhor, o que é pior, né? E aí eu volto a dizer o que eu disse lá no início da apresentação. O que eu falo é algo amplo, não estou entrando em detalhes aqui, porque a gente sabe que todos os condomínios têm as suas particularidades. Por que isso, gente? Eu vou falar um pouquinho da escala 5x1. Essa escala é a mais usada no mercado de trabalho para portaria. A 5x1, se vocês fizeram uma pesquisa, é 90% dos condomínios em São Paulo ou em outras regiões usa a escala 5x1, que é a escala do rodízio 24 horas. Então, essa escala vai voltando, e aí, quem estava com dúvida do folguista, o folguista é uma peça-chave nessa escala. Porque o folguista que vai ali movimentando essas folgas para que todos tenham uma folga semanal e essa folga ali, em algum momento, recaia aos domingos, tá? Que é o que a legislação estabelece. Então, a escala 5x1 é mais voltada para a portaria do que para as outras funções. Fabio, agora vamos pegar uns exemplos que a gente tem, tá? Fabio, mas aqui no meu condomínio, eu sou zelador, ou o síndico questiona, o meu zelador, ele é o porteiro. Eu não tenho o porteiro da manhã. O meu zelador é o porteiro da manhã. Pessoal, então isso, com certeza, está estipulado em contrato de trabalho do zelador, que ele, naquele horário, 6 às 14h20, 6 às 14, ele vai ficar naquela função de portaria, então ele vai entrar na escala 5x1 para que esse rodízio 24 horas funcione, tá bom? Então não há problema, desde que a gente tenha previsto no contrato de trabalho, que ele é a escala 5x1, porque ele faz a portaria. O que não é recomendável para zelador ou até faxineiro, é você ter sua equipe completa de portarias no 5x1 e simplesmente falar, olha, eu quero o meu zelador 5x1 também. Não, gente, aí o 5x1, a ideia dessa escala é para trabalho de 24 horas, trabalhos contínuos, ininterruptos. São trabalho que não pode parar. E aí entra a portaria, vigilância, manobristas, tá bom? Também, em alguns casos, alguns condomínios. Ô, Fábio. Oi, boa O tarde. Wellington do Indiana Park, tudo bem? Tudo jóia, Wellington? Tudo. Só uma pergunta, Fábio. Aqui a gente trabalha no regime 5x1, já faz Perfeito. muitos anos. E a síndica profissional que entrou agora estava querendo mudar a escala por 12x36, porém Certo. ela meio que estava forçando a barra para entrar, ou seja, ou vocês entram nesse tipo de escala, eu mando todo mundo embora, uma conversa assim. Certo. Os funcionários falaram que não, nós não vamos aceitar, né? A senhora está impondo, nós vamos perder alguns benefícios, que a metade do vale-refeição eu acho que eles perdem,
e algumas coisinhas. E eles decidiram que não, se fosse para mandar embora, mandavam todo mundo embora, mas eles não aceitariam a troca do regime. A pergunta é, eles realmente têm que aceitar, não é isso, para poder ser feito o acordo? Ou pode ser imposto isso a eles? Elisson, boa pergunta, tanto que eu coloquei aqui na nossa apresentação falar sobre a 12 por 36, que já é o próximo assunto que eu ia falar, tocar nesse assunto, tá? Eu acho que então já vamos partir para o 12 por 36, porque a 5 por 1 já é algo mais que os condomínios estão mais acostumados, né? Vamos dizer assim. E o 12 por 36 é um tipo de escala que ainda não é cultural nos condomínios. São poucos que utilizam, tá? Dos nossos mais de 300 condomínios, eu devo ter uns 10, 15 no máximo que usam esse tipo de escala. Então, Ellison, como que funciona a escala 12 por 36, tá? A gente tem duas situações. Eu tenho a situação dos porteiros que já estão no 5 por 1 e estão partindo para o 12 por 36, e eu tenho a situação do condomínio que está contratando, um condomínio de instalação, é um condomínio que era todo terceirizado e passou a ser portaria orgânica e vai começar com a 12 por 36. Isso muda um pouquinho, tá bom? Então, vamos pelo lado mais fácil, né? Condomínio novo, condomínio que só tinha funcionário terceirizado, vai contratar na escala 12 por 36, não tem problema, porque ele já entra naquela condição. Então, na contratação, ele já está entrando, sabendo como que funciona, tá? Fica muito mais simples. E a questão dos condomínios que tinham uma escala 5 por 1 e vão passar por 12 por 36, aí, Ellison, tem a situação de um acordo individual entre as partes. Hoje o sindicato determina de duas formas, tá? O condomínio que é 5 por 1 vai passar por 12 por 36, o sindicato patronal, tá? Não é o sindifisco, é do funcionário, o patronal, na convenção coletiva, determina que o condomínio pague ali uma taxa, que é chamado redino. Não vou entrar muito nesse detalhe, tá? Mas tem que pagar uma taxa para ser estabelecido. Ok. Mas, além da taxa, a taxa é só para colocar a escala para funcionamento. Tem que ter um acordo individual com os funcionários. Tem que existir. Implantar essa escala sem o funcionário concordar, não vai dar certo. Isso vai criar um passivo trabalhista para o condomínio. Então, infelizmente, muitas vezes recai nessa situação. Ou troca os funcionários que não aceitaram, porque não tem como você implantar essa escala sem o aval do funcionário, tá? Isso gera-se um passivo trabalhista porque você não vai ter um acordo firmado. Estou pagando um redino. Não, mas você não tem um acordo firmado. E aí tem outra situação, tá? Os condomínios que já tinha 12 por 36 homologadas no sindicato, aí não paga redino, tá? Já tem uma escala homologada. O sindicato tem 2 e 2 anos, vem aqui homologar. É a mesma situação. O sindicato, vai um representante do sindicato no condomínio, o síndico tem que estar presente nessa reunião, eles fazem uma ata e fazem a pergunta. Todos concordam? Se a maioria não concordar, a escala não vai para frente. E eu já tive essa situação, tá bom? Foi fazer a reunião, 3 não concordaram, só um concordou, o sindicato voltou para trás e falou, vocês vão continuar no 5 por 1. Então, respondendo a sua pergunta, 12 por 36 tem que ter de acordo aí do pessoal que vai passar para esse tipo de escala. Mas assim, pessoal, a 12 por 36 não é um bicho de 7 cabeças, tá? É uma escala até mais tranquila para trabalhar. A 12 por 36 também precisam de 4 funcionários para portaria, porque tem gente que se confunde. Fábio, a 5 por 1 eu tenho que ter 4. Na 12 por 36 eu vou diminuir meu custo, vou ter um funcionário a menos? Não, você vai ter 4 também. Você só não vai ter a figura do folguista. Então, folguista, cargo folguista não existe na 12 por 36. Por quê? Em um dia você tem um porteiro da manhã e o da noite, no outro dia você tem 2 também, um da manhã e da noite. O folguista, não, o cargo folguista, né? Então, quando você passa do 5 por 1, esse folguista se transforma ou no porteiro noturno, ou ele vai ser o funcionário, o porteiro diurno, ele perde a nomenclatura folguista, porque ele vai ser um porteiro de ofício ali, ele não vai cobrir folga de ninguém, ele vai fazer o trabalho dele de 12 horas. É uma escala que funciona bem, porém é uma escala que tem esses detalhes, não só do redino, que é um pagamento ou a homologação do sindicato, mas é uma escala que não pode ter hora extra. Então, diferente da 5 por 1, que você pode ter as 2 horas a mais por dia, que a CLT protege, quem trabalha 12 horas não pode trabalhar 14, trabalhar 15, trabalhar 16. É a única escala que não permite qualquer tipo de hora extra. E aí é complicado. Limite, né? Porque se falta algum funcionário, você vai ter que realocar ali rapidinho o outro, porque o cara não pode trabalhar 2 dias, 12 horas, né?
Então, assim, Verdade. lógico, uma situação muito ali específica, você fez, acabou, tudo bem, pode passar, mas não pode ser algo corriqueiro, principalmente em férias. Férias nem se discute, diferente do 5 por 1, que ainda tem condomínios que tem a prática de deixar as folgas trabalhar, 12 por 36 não pode nem pensar em deixar todo mundo trabalhando direto, porque além de onerar a folha de pagamento, que são quantas folgas trabalhadas, né? Que é um dia sim, um dia não. Então, você imagine ali 15 folgas trabalhadas no mês, e ainda você vai ter aí um problema com esse social aí na hora que a gente enviar a folha de pagamento. Wellington, eu espero que tenha respondido aí a questão. Ajudou muito, Fábio. Obrigado. Mas não é uma escala ruim, não, tá? É uma escala bem tranquila para trabalhar. Eu acho que o problema aqui, Fábio, foi o jeito que foi imposto, entendeu? Do jeito que a pessoa chegou para impor a coisa. Se ela tivesse chegado com a conversa, explicando, não, foi meio imposto, entendeu? Ou você aceita, você vai embora. Na verdade, isso é até um jeito de coação, foi o que houve, na verdade. Foi a forma do diálogo ali que talvez tenha feito ali, talvez... Porque aí, pessoal, uma pergunta que o Wellington fez é importante. Fábio, eu perco meus direitos no 12 por 36, vou receber menos que os outros. Não é que você recebe menos, para que vocês entendam. O Vale Transporte e o Vale Refeição, eles são pagos pelo dia de trabalho. Então, você ganha pelo dia que você vai trabalhar. Então, no 5 por 1, você tem o costume de ganhar 25 dias ali, em média, de Vale Transporte e Vale Refeição. Na 12 por 36, você vai ganhar só 15 dias. Mas não é que você está perdendo, você está ganhando por aquilo que você está comparecendo. Você só comparece no condomínio 15 dias. Então, você acaba trabalhando em dias menos do que o 5 por 1. Então, eu tenho muitos porteiros que têm o desejo de transformar em 12 por 36, porque você trabalha menos. Você trabalha um dia sim, um dia não. Então, você tem tempo de sobra para resolver coisas pessoais ali. É uma escala muito boa. Todo final de semana você vai folgar, ou seja, no sábado ou no domingo. Então, não é uma escala ruim, não. Mas tem umas regrinhas e quem tiver interessado em partir para 12 por 36, me procura para a gente analisar e ver direitinho o melhor caminho a seguir aí. Obrigadão, Fábio. Nada, um abraço. Tchau, tchau. Ô, Fábio, a Ângela pergunta, será que compensa converter uma escala 5 por 1? Porque ela já fez as contas e na época não compensava transformar uma equipe 5 por 1 numa equipe 12 por 36. Ela está falando mais de uma questão financeira, né? Financeiramente falando, não há muita diferença. E olha que aqui nós já fizemos muito estudo disso. Depende muito da situação, mas financeiramente falando, não há muita diferença. Por quê? Quando você passa do 5 por 1 para 12 por 36, aonde você vai ter uma redução no seu custo? Nos benefícios. Realmente, o que você pagava 25 dias para 4 funcionários, você vai passar a pagar só 15 dias. No montante, você vê uma redução ali nos benefícios, né? Então, uma redução para o condomínio, mas não para o funcionário, lembrando, tá? Porque o funcionário, ele ganha pelos dias de trabalho, tá? Então, você tem uma redução no benefício, mas na folha de pagamento em si, você só tinha um porteiro noturno, você passa a ter 2. Então, uma coisa compensa a outra. Agora, uma vantagem da escala 12 por 36, quando implantada com funcionários novos, né, que está partindo para 12 por 36 agora, é o feriado. O feriado não é pago na escala 12 por 36, porque ele já, conforme até na reforma trabalhista, o feriado na 12 por 36 é compensado, desde que seja uma implantação nova. Se é funcionário que já vinha ganhando, se mantém ali o feriado para não criar um passivo trabalhista. Então, financeiramente, não há muita diferença. Você economiza de um lado e passa na folha, talvez, ter um crédito maior do outro, porque você vai ter 2 noturnos, 2 adicional noturno. Então, você tem uma espécie de compensação. Financeiramente, realmente não é algo que vão economizar. Você tem pode, dependendo do caso do condomínio, sim, já vi uma leve redução. Mas tem que ter também o aval dos funcionários. Não dá para simplesmente ir lá implantar sem ter a concordância de todos lá. Tranquilo, chat, é isso? O Jack, ele faz uma pergunta aqui. Se o condomínio decidir dispensar, sem justa causa, algum funcionário que trabalhou muito tempo para o condomínio, as verbas rescisórias podem ser pagas em juízo? Aqui sai um pouquinho fora do tema aqui que a gente está falando de escala, mas vamos responder. Se assim, o pagamento deve ser feito de forma integral previamente, em parcela única, ou pode ser pago posteriormente ao trânsito da ação de forma parcelada. Então,
O que acontece Vamos muitas fazer vezes, viu? abrir um espaço para essa resposta. Sim, não, com certeza. O que acontece muitas vezes, o condomínio está com um funcionário ali há muito tempo e quer fazer a dispensa dele, e talvez o valor não cabe ali na previsão orçamentária, e a gente recebe muito esse questionamento de parcelamento de rescisão. Então, a legislação não permite parcelar uma rescisão. Fabio, mas eu quero pagar em juízo. Infelizmente, o pagamento de juízo só ocorre através da dispensa por justa causa, tá? E aí é algo que a gente, claro, que nem orienta a fazer, porque as modalidades de dispensa não alteraram, o que teve de novidade é o acordo mútuo, mas a dispensa sem justa causa, o prazo são 10 dias, você tem que quitar todas as verbas rescisórias, inclusive a multa fundo de garantia, e a justa causa, sim, é algo que, claro, você tem que ter ali um argumento, você tem que ter ali um fato para gerar, e aquela, sim, normalmente você paga em juízo. Agora, o que não tem como fazer legalmente é mandar o funcionário embora e simplesmente falar, vou pagar lá em juízo. Não, você tem que quitar essas verbas rescisórias, passar pelo sindicato da categoria, fazer a homologação que a convenção coletiva prevê e pagar dentro do prazo legal. E não há parcelamento, infelizmente, mesmo o funcionário concordando. Eu tive um caso, o funcionário concorda receber em 10 vezes, mas não pode, porque aí você cai aí numa multa prevista na CLT pagou atrasado, você ainda vai pagar mais uma remuneração. Então, felizmente, a demissão segue os prazos legais, 10 dias, e a justa causa, sim, é algo que muitas vezes é acertado na justiça, mas é algo que você tem que ter ali um fato para você fazer esse tipo de dispensa. É basicamente isso. Vamos seguir, Fábio? A gente já está aqui com 1h45, né? 1h45? Então Nossa! Não, vamos lá, gente. Avançar. A conversa está boa. Vamos lá. Escala modelo 4x2. Pessoal, essa escala aqui, na verdade, é a do folguista, tá? O folguista, numa escala que trabalha no 5x1, ele acaba trabalhando muitas vezes só 4 dias, aí ele tem descanso e folga. Então, o pessoal confunde 2 folgas, não são 2 folgas. Quando ele trabalha à noite e vai embora pelo período da manhã, ele tem um descanso, e no outro dia, pela questão da escala, é a folga dele. Então, eu trouxe isso só para tirar essa dúvida, que o pessoal questiona muito, mas o folguista é privilegiado, né? Ele fica 2 dias em casa. Mas é uma questão de jurisprudência da questão de não caracterizar a hora extra. Ele tem que ter o descanso quando trabalha à noite e, consequentemente, tem a sua folga. Pessoal, revezamento aos finais de semana, só deixar um detalhe para todos vocês que funcionário, aqui é só uma dica, tá? Faxineiro, que você tem 2 faxineiros no prédio, que um folga sábado, outro folga domingo, isso aí não pode, tá? Porque você está caindo numa situação que uma semana ele está trabalhando 7 dias e folgando só no 8º, e no outra semana ele folga 5 dias e folga no 6º, e não existe compensação para isso. Uma semana não compensa a outra. Toda semana tem que ter uma folga. A semana são 7 dias, depois de 6 dias, no máximo, você tem que ter uma folga. Então, quem tem essa escala, me procura, que a gente tem uma escala prontinha aí para colocar esses faxineiros de uma forma... Normalmente isso acontece com faxineiro, tá? A gente montar uma escala para vocês que não ocorra esse revezamento sábado e domingo. Você vai ter os funcionários de sábado e domingo, porém, de uma forma diferenciada, tá bom? Avançando aqui a questão da escala, eu acredito que a gente detalhou bastante. E vamos aqui, se não me engano, para o último slide. Aí o pessoal acompanhando. Obrigado aí por quem está acompanhando aí, está interagindo. Vamos falar um pouquinho de marcação de ponto. É um tema corriqueiro para nós. Muitos síndicos me procuram para saber qual é a melhor modalidade, o que é melhor, o que é mais seguro. Vamos lá. Quais são as formas de marcação de ponto previstas em lei? São 3. Manual, que é aquela do papel, né? O funcionário vai lá, põe a caneta, anota todos os dias, vai assinar o papel, que é a menos indicada de todos. Tem a forma mecânica, que é esse cartãozinho da foto aí, que o pessoal está vendo. Faz aquela filinha ali, você pega seu cartãozinho, põe na chapeira lá, ele já marca o horário. Essa é a forma mecânica que chama, você tem um cartãozinho ali. E tem a forma, que é o mais indico, que é o relógio de ponto digital, que é a forma mais segura, a forma mais fácil de trabalhar. A questão do ponto digital, já vou falar um pouquinho mais com detalhe, mas eu queria enfatizar o que é o horário britânico, que está aqui no slide. O horário britânico, para quem não sabe, é aquela situação que no papel, a forma manual de anotar, o funcionário simplesmente anota todos os dias, tudo igual. Tanto na entrada, tanto no horário de refeição, tanto na saída,
Um exemplo, ele anota 8, entra 8, sai às 17, todo dia, 8, 17, 8, 17. E aí, quando vai numa audiência trabalhista, ele fala, olha, não trabalhava esse horário, trabalhava muito mais. Muitas vezes os juízes não reconhecem esse ponto britânico, e aí acaba sobrando para o condomínio. Fabio, então o que eu tenho que fazer? Aqui é papel, o que eu faço? Primeiro, faça umas variações ali de horário, tá? Tenta pensar, eu sei que é difícil, mas tenta marcar diariamente, não deixar fechar o ponto para anotar tudo, já começa por aí, e tenta marcar realidades. Chegou 8h03, põe 8h03, chegou 8h05, coloca 8h05, e vai tentando fazer dentro de 5 minutinhos de variações, não há caracterizado nem atraso nem falta. Então, é um pouquinho que eu ia falar ali no terceiro item de limite. É os 5 minutos, é a variaçãozinha que você faz, está perfeito. Lembrando, ponto manual, cada funcionário registra o seu. Cada funcionário é responsável de pôr sua letrinha ali, colocar com a sua caneta, sua tinta, com a sua letrinha, todos os números. Não é o zelador que preenche, que também não tem validade nenhuma. Ah, Fábio, mas ele assinou. Não, mas ele pode alegar que não sabe nem que ele assinou. Ele que tem que preencher. Então, por isso que sempre sugiro, fujam do ponto manual. E o ponto mecânico também é indicado, que é esse cartãozinho que você põe numa chapeira. E o ponto digital, gente, tenta, depois quem tiver interesse, fala comigo, eu passo umas experiências mais práticas do ponto digital, é algo mais seguro, é algo que tem acompanhamento ali online, é bacana, muitos condomínios estão aderindo, então você que ainda não está no ponto digital, vamos pensar nisso, tá bom? Os limites para atrasos e extras é os 5 minutos, é a variação, sendo uma tolerância de 10 minutos, é tolerância, não é habitualidade. Eu entro 8 horas todo dia. Não, vou chegar todo dia 8h10. Não, ali já passou da tolerância, né? Tolerância é um dia ou outro você chegar a 10 minutos. O que você pode sempre fazer é os 5 minutos. Dentro de 5 minutos, você pode sim chegar todo dia, marcar 8h05. Não vai ter atraso, ou sair 5 minutos depois, não vai ter hora extra ali, tá? Lembra sempre dos 5 minutinhos de variações de horário. E punições para esse tipo, pessoal, não pode um marcar o ponto do outro no papel, né? Isso pode, sim, caracterizar ali uma punição grave. Não pode, quem tem relógio mecânico, ó, meu amigo, eu estou chegando aí, vai marcando meu ponto aí, põe na chapeira aí meu ponto aí, que eu já estou chegando. Normalmente esses pontos são instalados em câmeras que estão monitorando tudo, então tomem cuidado com isso, tá bom? Então, o mais indicado para relógio de ponto, para marcação de ponto, é o relógio de ponto digital. É um investimento que você faz que vale a pena e traz mais segurança. Su, chegamos ao final. Se tiver aí alguém aí com alguma questão, de qualquer forma, eu agradeço quem ficou até o final aí, viu, gente? Eu tinha combinado com a Sueli que eu ia fazer uma apresentaçãozinha de 1 hora, mas eu sei que eu falo bastante. Essa uma se tornou quase 2 aí. Mas, mesmo assim, se as pessoas estão assistindo, eu acho que o assunto era interessante. Pessoal, quem tem particularidade de algum assunto específico que foi falado, me chama, a gente pode tratar aqui no individual, ver a sua situação com mais calma, tá bom? A gente está aqui sempre para orientá-los e ajudá-los a tratar da melhor maneira aí e tirar aí qualquer tipo de problema que vocês tenham no dia a dia. Beleza, Su? É isso aí. Bom, se a gente espera contar com a presença de vocês nos próximos webinars, aí aguarde as novidades, todo mês a gente vai lançar alguma coisa. Às vezes o conteúdo é mais para o pessoal funcionário, às vezes o conteúdo é mais para o corpo diretivo, mas, enfim, é sempre aberto para todos, tá bom? Então, a gente agradece a participação de todos. Esse webinar vai ficar gravado, se alguém depois quiser rever, pede para a gente aí, manda pelo WhatsApp do RH, que a gente manda o link. E é isso aí, muito obrigada e até a próxima, né? Dia 22 de junho tem outra, que é sobre o papel do conselho no condomínio, tá bom? É isso aí. Muito obrigado a todos. Não deixe de acompanhar os próximos webinars da Habitacional. Não deixe de seguir a Habitacional nas redes sociais, tem muita informação importante, tá bom? E, pessoal, uma dica aí para fechar, hein? Não esqueçam do imposto de renda agora, que termina dia 31 de maio. Síndicos, zeladores, né? Não percam prazo aí, tá bom? Quem não recebeu o informe de rendimento, me procura. Estou com o informe de vocês aqui. Não deixe de passar o prazo aí. Muito obrigado a todos aí, viu? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, obrigada. Tchau. Parabéns, Fábio. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.
Valeu, Parabéns. mestre Fábio. Obrigado, Sueli. Obrigado, Obrigada, gente. gente. Um abraço.